Maravilha, bom dia a todos. Falando um pouco mais da Parashá Miketz no Zohar HaKodesh, temos algo muito interessante logo no segundo capítulo que se refere a Vayehi Miketz Shinatain, e foi no final dos 2 anos. Esse trecho do Zohar, ele se refere a uma metáfora. Vamos falar sobre o Pardes, né? Pardes é o Pshat, aquilo que está literalmente o emes, que aí vem a relação da metáfora, o drash, que é onde vem, por exemplo, também pode se referir a metáfora ao drash, que vem por exemplo, uma drachá, por exemplo, de um rabino. Ele pode fazer um marshal é uma parábola, também se refere uma metáfora. Então, quando essa parábola está sendo contada, ou quando se conta uma metáfora dentro de um sentido, ele é drash. Se só se refere a ele, é um remes. E temos a parte mais profunda, com essa explicação do Pardes. A relevância desse trecho é que a estadia de Yosef Hatzadik, que equivale e tem uma correspondência, uma correlação com a Sefirah de Yesod do fundamento, no Egito, é uma metáfora para a encarnação da alma humana no mundo material. Mediante a isso, vamos dar um salto quântico, um pulo até o Yud Dalet, né, o Pasuk número 14, Davar Melech Bamishpat Yamin Eretz Davi Malka Dichtiv Vaihi Davi Ose Mishpat Uzdaka Lekol Amor Vaihu Kayan Ubizchute Kayama Levata Dena Veis Terumot Yehesena da Rechavon ou Rechavan. Bom, aqui temos uma explicação que Davi Hamele ele estabelece a terra com justiça, ou seja, com atos corretos, com atos justos, com Gemilut Hassidim, com tudo aquilo que a gente pode fazer. A gente tem que ver tudo na Torá com uma correlação para a nossa vida. E também se diz, e assim está escrito em Shmuel 2, que Davi ele praticou justiça e tzedakah durante para todo o seu povo. Então Davi Hamelech, independente de quem procurasse por ele, o que pedisse, ele procurava ser uma pessoa boa e também ajudar as pessoas, até materialmente. Olha que forte. Ele estabeleceu a terra durante a sua vida, ou seja, o reinado de Davi, e graças a ele, ela existiu depois, ou seja, após a sua morte. Então, a casa de Davi, a tradição de Davi, a gente recebe também através do Terrilim, essa forma de estar em contato e conexão com Deus e fazer com que o nosso coração transborde, tanto nas nossas tefilot, também como contato com o próximo. Assim traz o Terrilim. E por isso que ele teve alguns inyanim, teve alguns atos que ficaram marcados na história. Poucas pessoas sabem disso, mas o Kotel HaMaaravi, que também é chamado de Muro Ocidental, que fica em Israel, quem construiu foi ele, assim consta numa serra de Sotá. E também ele conseguiu tirar o seu filho Avshalom, que tentou matá-lo, e ele colocou o próprio da Avshalom no Gan Eden. Assim, Ribono Sholem, Ze Beni. Toda vez que ele falava isso, ele ia subindo de degrau em degrau, e ele estava nas mais baixas camadas do Guerrinom. E o trecho indo atrás do Zohar HaKodesh, que ele estabeleceu a terra durante a sua vida, e graças a ele, ela existiu depois disso. A tradição e o reinado de Davi, ou seja, após a sua morte, aquele que reivindica os presentes a destrói. Se refere a Rehovam. Quem foi Rehovam? Ele foi neto de Davi,
Amelech, filho e sucessor de Shlomo Amelech, referente ao reino de Judá. Ele foi pai de Abian e durante o seu reinado teve muitas guerras e Ribono Shel Olam, por Shlomo Amelech ter se desviado do caminho, disse, e assim traz a tradição, que a partir do filho de Shlomo, o reinado ia ser quebrado e não nos dias de Davi, porque Davi era um homem que, independente das suas falhas, ele sempre estava com Boreolã. Então isso ensina pra gente que até no meio das nossas falhas, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, e quando a gente faz isso, a gente também transforma isso em Zahar. O próprio Hafetz Haim fala que se você, e assim traz na Mishnah Berurah Meforash, que se você tenta e você vai na direção de fazer uma mitzvah, é como se você tivesse feito a mitzvah. Mas o contrário não é verdade. Se você tem desejo de fazer uma verá e não faz, Boreolam, ele não te cobra com uma verá. Mas se você deseja fazer algo positivo, é como você tivesse feito. E se você faz, é óbvio que o Nhan é maior dentro desse sentido. Hoje em dia, nós temos que procurar fazer uma morada Briborô Sheolam, aonde a gente pode fazer, inclusive até nos grupos de WhatsApp. Todos nós fazemos parte de vários grupos e que recebemos muitas notícias, vídeos, etc. O que era o e-mail há mais ou menos 10 anos atrás. Então, uma das mensagens de hoje no meu grupo de WhatsApp, especificamente do grupo de Toire, que algumas pessoas da Kehilá fazem parte, uma determinada pessoa colocou sobre o Maharal de Praga, que eu faço uma correlação com esse passuco do Zohar, que o Maharal fala, e é óbvio que o Hassid, ele tenta sempre passar um pouco mais do que é a Halemassa. Então, o Maharal de Praga, que ele foi um mestre na educação, e poucas pessoas sabem disso, quando todo mundo conhece, quando fala Maharal de Praga, o Golem, Baruch Hashem, ele também fez o Golem, e os outros Hassidim e Tzadikim naquele momento, mas o Maharal de Praga fala que se você tiver com uma moeda indo comprar um pão, passa um pobre e te pede essa moeda, você deve dar a sua moeda para aquele pobre. E vem a pergunta, mas a pessoa vai ficar com fome? Ele tem que ter Moná em Kadosh Baruch Hu, porque se apareceu aquele pobre, foi Ribono Shel Olam que mandou aquele pobre para você ajudar aquele pobre, e se você ajudar aquele pobre, com certeza vai vir uma moeda para você também. E mediante a isso, me lembrou quando eu fazia faculdade no norte, na cidade de Belém do Pará. Todos os dias, quando eu voltava da faculdade, era um pouco tarde, e sempre tinha uma pessoa que aparecia do nada, e eu sempre dava algumas moedas. Nunca quis prestar atenção quem era essa pessoa, e assim eu fazia todos os dias. Eu ia entrar em casa, era tarde, eu estudava à noite, e quando eu chegava em casa, ele sempre estava meio que próximo de casa. Um belo dia, quando eu cheguei, eu vi que senti uma energia forte, diferente, e tinha algumas pessoas que estavam vindo na minha direção. Eu fiquei um pouco preocupado. Veio essa mesma pessoa que todos os dias eu dava uma moeda, uma de tzedakah, e chegou e falou assim, ó, ninguém mexe com o Barba. Ele me chamou de Barba. Ninguém mexe com ele. Todos os dias ele me ajuda, ele nem perguntou para que é a minha ajuda, mas ele me ajuda, então ninguém vai mexer com ele. Então desde aquele dia, na minha rua, no meu bairro, nunca mais eu tive problema com nada nesse sentido, porque na verdade Kadosh Baruch Hu mandou um anjo que eu não soube interpretar até compreender que aquele anjo estava me ensinando a fazer tzedakah e me protegeu. Que os anjos do Ribono Shel Olam, que são criados a partir de uma mitzvah, possam proteger vocês hoje e sempre.